As mudanças na equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverão ficar consolidadas nesta quarta-feira com a posse dos novos titulares dos Ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos. Mas nos bastidores tem briga pelo comando da Caixa Econômica Federal e também da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. E nessa briga tem cearense, como conta aqui o repórter Carlos Alberto. Há poucas horas da posse dos ministros André Fufuca e Silvio Costa Filho, que sela a entrada do PP e do Republicanos para o governo federal, lideranças do União Brasil e do PSD estão de olho no destino das presidências da Caixa Econômica Federal e da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Os dois órgãos têm força política, financeira e eleitoral. Após ser recriada, a FUNASA é cobiçada pelo PSD. O ex-vice-governador Domingos Filho teve o nome indicado pelas bancadas do partido na Câmara e no Senado para comandar a FUNASA. Somente para 2023, a FUNASA tem um orçamento de 2 bilhões. Ao mesmo tempo que espera desdobramentos sobre o futuro da FUNASA, Domingos Filho entrou nas articulações para ter como opção a Codevasf. Quanto à reforma ministerial, com a entrada dos deputados federais André Fufuca, do PP do Maranhão, que fica com a pasta do esporte, e de Silvio Costa, que assume como indicado pelo Republicanos o Ministério de Portos e Aeroportos, os articuladores políticos do Palácio do Planalto esperam o apoio da maioria dos 90 deputados que integram as bancadas das duas siglas. Há quem diga, porém, que o apetite do Republicanos e do PP por cargos do segundo escalão do governo, como a FUNASA, Caixa Econômica e Codevasf, ainda não acabou, o que, nessa situação, deixa incerteza quanto à presença mais massiva dos parlamentares das duas legendas na base de apoio ao presidente Lula. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Briga boa, Beto Almeida. FUNASA tem 2 bilhões de reais somente no orçamento da União deste ano. E o ex-vice-governador Domingos Filho já teve o nome endossado para comandar a FUNASA pelos líderes do PSD na Câmara e no Senado. Exatamente. No Senado, Otto Alencar, no Zenô, e na Câmara, Antônio Brito. Só que tem um detalhe. O PSD não está sozinho nessa. O Republicanos está na briga. É ele quem quer indicar esse nome para o comando da FUNASA, que hoje está sendo comandada, na realidade, por um funcionário de carreira. Então, o Domingos Filho continua na briga? Continua, porque o cargo, de fato, ainda não tem ainda um ocupante oficial. Enquanto isso não ocorrer, ele continua com o apoio do PSD, que é fortíssimo, e entra nessa disputa com os Republicanos em relação à indicação para o comando da FUNASA, que a gente já sabe por que tem tanto disposição para a briga, Luzenor. É exatamente pela capacidade de ela estar presente em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. É pelo papel que a FUNASA tem na atuação dela, de ir lá, na ponta, junto do eleitorado. É o tipo de órgão que os políticos gostam, porque é nessa ponta que chegam obras, que chegam investimentos e que chega o dinheiro em órgãos como a FUNASA. Então, o Domingos continua na briga? Continua. Não tem toalha jogada aí, porque, embora o Republicanos queira o cargo, embora exista funcionário de carreira, embora a FUNASA tenha saído do fundo do poço, tirado do caixão pelo Danilo Forte, porque ela estava extinta, isso é bom que se diga, foi extinta no início do governo Lula, e foi retomado graças a um trabalho feito aqui pelo deputado federal Danilo Forte. Ainda assim, ela tem hoje essa disposição de muitos políticos em querer comandá-la. Nos bastidores políticos surgiram as informações também, Beto Almeida, de que, se não conseguir a FUNASA, Domingos Filho estaria de olho na Codevasf. Tem também esse cargo no comando da Codevasf que contemplasse o PSD? Tem demais. A Codevasf, inclusive, está Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que tem, inclusive, hoje um escritório aqui, nesse prédio aqui da Assembleia Legislativa, tem uma representação dela aqui. E é hoje um dos cargos importantes, inclusive, porque é onde os parlamentares colocam muitas emendas. Então, tem sim um cargo, não só um, vários. É claro que o comando da Codevasf é uma disputa, aí sim, ainda mais acirrada. Mas tudo indica que Domingos Filho não deverá sair do fechamento, né, desse acordo ministerial, porque o presidente Lula, na realidade,
definiu aquele imbróglio que existia entre o esporte, mas no fato ainda falta muita coisa para ser indicada, então Domingos Filho com certeza deverá sair com algum cargo federal aí. E para finalizar o bate-papo político, você chamou a atenção aqui de mais uma decisão que significa contratempo na vida dos tucanos brasileiros. Pois é, Luzeno, rapaz, eu vou dizer, os tucanos estão tendo que lutar para manter o partido em alta, porque hoje tem apenas uma bancada de 14 deputados federais. A disputa pelo comando nacional da legenda foi fratricida com o então candidato paulista, né? E a gente agora tem essa nova decisão, uma decisão da Justiça de Brasília, Luzeno, que afasta o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, do comando nacional do PSDB e mais, dá um prazo aí de 30 dias para que seja feita um novo pleito, ou seja, uma nova eleição para definir os novos membros da executiva nacional do PSDB. Quem entrou com esse pedido na justiça foi o prefeito de São Bernardo do Campo, que é lógico, do PSDB, o Orlando Morando, e foi decidido por uma juíza de Brasília. Cabe recurso? Cabe. O Eduardo Leite, inclusive em nota nas redes sociais, já disse o seguinte, que vai primeiro esperar a notificação e que o partido vai recorrer dessa decisão. Mas isso coloca claramente, Luciano, esse embate político interno do partido, que a gente já imaginava que tivesse terminado, concluído, e nada. Ainda continua trazendo dissabores para os tucanos. Final da nossa conversa aqui, uma terça-feira, Beto Almeida, agitada aí nos bastidores políticos, nas casas legislativas. Luciano, continua, porque na realidade é o seguinte, a gente já falou aqui desse embate, do que tem aí na Câmara Federal, do que tem no Senado, mas mesmo aqui na Assembleia Legislativa, é uma semana também que promete, porque tá diferente pelo seguinte, que o presidente da Assembleia Legislativa nesse período, Evandro Leitão, é o governador interino. Ontem mesmo ele fez o seguinte, Luciano, levou todos os deputados estaduais para uma visita guiada ao Palácio da Abolição. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, ouvinte internauta, uma boa terça-feira. Bom dia, Beto Almeida, um grande abraço. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.